Muito bem, estamos aqui, mais um episódio do Resenha Cast e hoje com um cara que quando eu pensei em criar este espaço já estava na minha lista para poder ser convidado e quis o destino que nesta segunda-feira, dia 10 de abril, tenho a honra de poder recebê-lo. Pedro Mendes, o Pedrão, CEO da P9 Comunicações. E aí, beleza? Pedrão, finalmente conseguimos, porque a gente tem uma agenda apertadíssima. Não é de hoje que ele tem pedido pra eu vir aqui. Realmente, porque, pode tal dia? Não dá, que tem gravação. Não é tal dia? Não dá, porque tem gravação. Aí a gente tava pensando até em vir no domingo pra poder gravar, porque era o único dia que a gente conseguia. Porém, hoje a gente conseguiu, finalmente. Pedrão, pra gente poder começar nosso bate-papo, você que é um cara que faz tudo, tá inserido em várias áreas, tem muito contato com pessoas de diferentes nichos profissionais. Algo que me chama muita atenção, na verdade, tem me chamado muita atenção, que as pessoas hoje estão investindo muito na rede social, principalmente no Instagram. Seja um advogado, digital influencer nem se fala, um jornalista, enfim, toda uma loja, todo mundo está investindo na questão das redes sociais. Como você tem visto isso na questão positiva e o que você tem visto de negativo nessa inserção de todo mundo praticamente nas redes sociais? Na questão da rede social, questão positiva mesmo, que eu acho positivo a gente até falar disso, é que rede social, se você não tá nela, você não existe. Eu já tinha comentado com você na última vez que eu vim, que na rede social, se você não estiver no Instagram, se você não tiver um @, você não existe. E a parte negativa disso é que as pessoas viram reféns demais da rede social. Elas querem fazer o bonitinho para aparecer. Sim. Mas depois elas não conseguem entregar um produto que as pessoas esperam. Por quê? Só era bonitinho quando eu tava lá na gravação. Aí isso gera uma expectativa e a pessoa acaba gerando uma frustração porque que na rede social tava bonitinho. Agora, pessoalmente, não era mais o que é o famoso no Instagram, é a top da balada, né? Exatamente. Pessoalmente... E em relação a essa questão da inserção dessa galera toda nas redes sociais e principalmente no Instagram, sobre isso, tem também um outro ponto que eu vejo como muito positivo, que é a questão da implementação do nome linkado à marca. Hoje você vê muitos empresários que estão investindo pesadamente na questão da rede social porque eles querem vincular o seu nome com a sua marca. E aí, independentemente do segmento, do nicho profissional. E em relação ao que você tem feito hoje, me fala, rapaz, o que é transformação digital? A transformação digital é levar oportunidade tecnológica para quem não tinha um celular em casa. E isso é uma coisa que está sendo implementada em Valadares, que é o Polo de Transformação Digital, feito para os alunos de escola municipal. É um projeto da Secretaria de Educação, da atual prefeitura. E leva os jovens para ter aula de como criar um time de League of Legends. Olha. Galera vai lá para poder treinar League of Legends, quem tem um potencial. Não é aberto para todos os alunos, tipo assim, acordei e tô querendo ir lá no polo. Não. São os alunos selecionados que têm a capacidade para isso, são avaliados, e eles vão lá para quê? Tem a aula de conserto de celular, conserto de notebook. Elas conseguem ter um espaço para fazer, é tipo um estúdiozinho mesmo, para você usar o fundo verde, para você fazer gravação, porque lá tem o ring light bonitinho, tem o suporte para poder gravar, que são os alunos que têm o potencial de usufruir daquilo. Sim. Não é para chegar lá e ver o que vai fazer, eles já têm o potencial para isso. Já são avaliados por pedagogos, por professores. E tem outra parte também dessa questão aí dos games. O mundo dos games tá em grande ascensão, da mesma forma que o uso de podcast. Sim. Podcast hoje, podemos até citar nessa questão do polo também, questão de, futuramente, aula de pilotagem de drone. Podemos fazer também uma aula de criação de podcast, ou então até criar um podcast no próprio polo, talvez, por que não, com os alunos, quem tem o interesse. Então é uma questão do digital. O digital ele é igual eu falei sobre a rede social. Se você não manja do digital, você já está atrasado. Então lá é para facilitar e para não
levar esses jovens que têm o potencial a regredir. Sim. Então, as crianças lá, elas são estimuladas. Não é com aulinha, não é aula... Alunos, hoje a aula vai ser tal. Não é. Lá é oficina, leva Sim. na prática, na hora lá. Ó. O problema é esse, então vamos resolver esse problema. Sim. E essa é a parte boa que a Secretaria de Educação tem feito para poder evoluir no nosso município. Porque não é mais exportar os alunos. Deixar o pessoal aqui. Deixar o pessoal aqui, trabalhar aqui para poder receber de lá. Não mais receber lá e gastar lá. Sim. É o pessoal ter o potencial daqui, aqui o potencial, e eles pagarem para os meninos ficarem aqui. Sim. Que é o pontapé que a gente tem, né? Que é até um projeto da IBGS, que é o consulado da Eslovênia. Interessante, porque é uma forma de poder inserir pessoas que, como você mesmo disse, nunca tiveram um celular potente, podemos colocar assim, na mão, e através desse trabalho, através desse projeto, elas conseguem desenvolver habilidades, competências que elas imaginariam, e até os próprios pais não imaginavam que os filhos poderiam fazer esse tipo de trabalho, e através desse projeto eles conseguem. Já tem algum talento? Já tem alguém que vocês lá já veem com bons olhos? Porém tem muito aluno bom, cara. Olha. Muito aluno bom. E vai vir muito mais. Por exemplo, imagina se nós dois tivéssemos um polo de transformação digital na nossa época de escola. Eu não sabia o que eu seria da minha vida Sim. até 2015. Eu não estava nesse meio de comunicação desde 2015. Aí eu fui descoberto, alimentaram de experiência e também aprendi algumas coisas sozinho, mas a gente precisa dessa guinada. Claro. Então, o Cipolo é para levar os alunos para frente. Sim. Porque senão, igual, eu sempre estudei em escola pública. Você estudou em escola particular? Sim. Então, Só particular. Escola particular? Sim. Eu estudei em escola pública. Eu não teria os mesmos privilégios assim. Sim. Eu não teria. Se tivesse projetos desses lá atrás, seria outra Claro. coisa. Eu já teria me descoberto assim, muitos anos antes, já teria crescido mais. Nossa, pensa. E sobre justamente isso, você que está inserido também nessa questão digital, você acha que os meninos que já estão tendo contato com essa questão do digital, do celular, do computador, das mídias, enfim, sairão na frente lá no futuro por conta de já ter esse contato com esse mundo digital já agora na infância? Não, com toda certeza. É aquela coisa, né? É a iniciação digital assistida. Sim. Porque se for pegar por iniciação digital, dele só ter o telefone livremente para poder mexer, melhor não. Então tem que ter uma assistência, tem que ter alguém para poder ficar vigiando, para ver os conteúdos que ela vê, para ver os conteúdos que ela faz. Até as dancinhas mesmo, ver as dancinhas. Gente, hoje, se você não sabe fazer dancinha no TikTok, já complica um pouco mais a vida. O seu meio digital já está meio complicado. Mas ela sai na frente tendo assistência. E se ela for levada só, toma aqui o telefone, se vira, eu acho que ela não sairia tanto. Mas ela tendo assistência, sendo vista e sabendo com o que mexer, já é um bom pontapé para ela. Sobre quem está totalmente inserido nesse mercado, nesse universo digital, que são as digitais influências. E Governador Valadares é um polo, né, de pessoas que atuam nessa área, que tem muito contato e que acabam sobrevivendo somente da rede social, do Instagram. O que você vê de positivo e também de negativo neste momento desse mercado de digitais influências aqui em Governador Valadares? Cara, eu acho que eu tenho muito mais positivo sobre os digitais do que os negativos. Porque o positivo é que gerou uma nova profissão. Claro. As pessoas, assim como nossas crianças, elas se descobrem. Então, as pessoas se descobriram como digital influencer. Isso é uma profissão real, porque o trabalho que você tem para poder ir na loja, poder gravar, poder influenciar, até dar assistência para as pessoas. Claro. Porque as lojas, hoje, é o ponto negativo. Já vou pular para o ponto negativo só para justificar o meu ponto positivo. As lojas acham que o influencer é vendedor. Sim. Influencer não é vendedor. O influencer está lá para mostrar, para ser a vitrine do seu produto. Sim. Então, essa é a parte negativa, porque as pessoas ainda, até hoje, confundem
o influencer como vendedor daquele produto. Mas a parte positiva é que eles são reconhecidos. Os influencers são reconhecidos por aquilo. Tem influencer aqui na cidade que ele é linkado sempre à marca, sempre a algum produto específico. Por exemplo, o Lu. O Lu ele é reconhecido com o Hotel Pedra Negra, com a Nath Sigilo, que são... Lembra o negócio que você falou sobre a pessoa ser linkada com a marca? Com a marca, é verdade. Que é a Natália Lacerda, mas é a Nath Sigilo. A Nath Sigilo. Então ele é linkado a isso. Sim. Ele é linkado a esse produto, só que ele faz muito mais coisa. E tem vários outros aí que mexem com o produto há muitos anos e são linkados a esse produto, porém não são vendedores. Então aí eu meio que fiz a junção do positivo com o negativo. E é uma coisa que eu deixo como conselho para os vendedores. Influencer não é vendedor. Você ainda precisa de funcionários para vender, porque é totalmente diferente ser vendedor e ser influencer. Então é sempre bom você contratar um influencer e ter vendedor para poder fazer o pós-stories, né? Porque agora não é nem pós-venda mais, é pós-stories. O pós-stories é a pré-venda é pós-venda. E sobre justamente esse mercado, aí eu vou te dar um contraponto e você vai argumentar positivamente ou contrariamente a minha ideia. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas você não acha que muitas das vezes, e aí falando do universo aqui de Governador Valadares mesmo, não está sendo algo muito vulgar? As meninas, principalmente, não tentam explorar muito a questão do corpo e gerando ali aquela ideia de perfeição, só que aí, às vezes, você fica sabendo, conhece a história da própria pessoa, ela é totalmente devastada emocionalmente por algum episódio, e aí você tem ali a ideia de algo perfeito, mas aí quando você se depara com a realidade, você vê que não é aquilo tudo. Cara, na verdade, eu até concordo com essa parte, porque tem muitos que vivem da aparência. Exatamente. Esse é o ponto. Que vivem por aparência. Então, esse é um problema dela. Tipo assim, se ela se acha suficiente nisso, dê conta dos seus BO. Porque influencer mesmo é aquele que mostra a vida real. Claro. Mostra como é que acorda, não acorda de maquiagem, não acorda já na rua. Tipo assim, já o bom dia já é na rua. Ah, eu tô corrida aqui, mas o negócio é 5 horas da madrugada. Então, a pessoa que vive da aparência tem que sustentar seus BO. Claro. Porque a partir do momento, ninguém consegue ter um personagem, ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. Sim. A partir do primeiro deslize, ela já é dada como mentirosa. Exatamente. Então é por isso que é sempre bom o influencer mostrar a vida real. Ah, mostra mesmo. Ah, vamos supor, quando a influencer tem filho. Ah, minha filha fez bagunça na escola hoje, aí levou o bilhetinho, ó o bilhetinho. Aí não sei o que, lê pra criança. Mentira! E são coisas que quem tá acompanhando elas também passam no dia a dia. E sua influência é isso, gente. É a vida real. Sim. Tem muita gente passando a mesma coisa e até estimula as pessoas. Claro. Porque tem muita gente potencial aí que quer ser influencer, só que, mas minha vida é uma bagunça. Tem tanta influência de vida bagunçada aí. A vida também é uma bagunça. A vida é uma bagunça, gente. Todo mundo tem problema. É a vida real. Não dá. Você não é um programa de TV para poder ficar mostrando só as partes boas. Você é o que é. Claro. A rede social hoje é para mostrar o que você é. É para mostrar sua vida, é para mostrar seu trabalho, é para mostrar que você tá à toa, Claro. você tá trabalhando muito. E acaba tendo pessoas que te ajudam até no período. Por exemplo, teve uns vídeos recentes assim, do Porta dos Fundos, você conhece? Claro. O Porta dos Fundos, aí tem uma parte que é o influencer. Ah, tô com fome. Gente, tô com fome, queria tanto tal negócio. Mas você já pediu? Fiz pedido aqui agora, o Stories aqui. É nesse estilo. Sim. Essa é a questão da pessoa viver da aparência. Tipo assim, eu vou gravar aqui. Ah, não, o pagamento é tanto. Vim aqui nesse lugar, show de bola, não sei o quê. Postei, tá pago, viu? Obrigado. E sobre os podcasts, estamos em um
E é algo que tem crescido muito nível Brasil, assim, é algo estrondoso. Hoje você vai no YouTube, e depois eu vou até procurar para poder saber quantos podcasts possuem o CNPJ e, consequentemente, são registrados, que a gente dá para poder saber quantos tem ali a marca registrada e dá para poder ver a quantidade de projetos nesse sentido no Brasil. Aonde vai parar? Porque eu já estou vendo que é algo que não está tendo freio, e aí, como tudo quando cresce com um amplo movimento de expansão, tem muita, mas muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Como é que você avalia tudo isso? Só para deixar aqui registrado que eu já tô falando com ele para fazer um podcast desse programa aqui faz muito tempo. Não, mas saiu, aí. Saiu. Saiu, seu pedido. Ano novo, programa novo. Exatamente. Mas essa questão dos podcasts, cara, eu sempre avalio pela parte positiva. Porque a negativa, o juiz da rede social, ele pune. E as próprias pessoas que estão acompanhando já têm. Sim, elas... fulano tá lá, ele foi antissemita, então não vou. Por exemplo. Igual aquele... Sim, famoso caso. Aquele famoso caso. Então as pessoas pararam de assistir enquanto ele estava lá. Parou parou de ir, desassociou, não sei o que fez, voltou à audiência. Então eu avalio sempre positivo na questão de que podcast hoje, ele dá visibilidade, trabalha com digital e gera empregos também. Claro, bem porque um exemplo é o Podpah. O Podpah já deixou de ser somente um programa de podcast. É uma grande empresa. É uma grande empresa e está no meio de São Paulo, se eu não me engano, acho que é São Paulo mesmo. Está no meio de São Paulo, um prédio enorme com 5 estúdios, 6 estúdios, que roda programa direto. A semana inteira eles rodam programa lá. Então, isso gerou quantos empregos lá em São Paulo? Então, é uma parte positiva. O podcast te dá o direito de falar. Se você quiser entrevistar qualquer tipo de pessoa, você chama, ela vem cá, dá sua palavra, fala o que quer, dá visibilidade, tanto para ela quanto para você. Claro. E gera o emprego e os cortes, cara. Os cortes geram mais emprego ainda, sabe por quê? Um editor, para poder ver um programa de podcast inteiro, é muito caro. Claro. Porque o cara... E saber o que vai viralizar, o que tem porque um potencial hoje em de dia a viralizar. equipe mínima de podcast tem que ter host, co-host, quem vai fazer a transmissão e alguém que vai ficar do lado lá, marcando tempo. Sim. E depois tem um editor. Não sei se o editor pode ser quem tá fazendo a transmissão ou se será outra pessoa. Sim. Fora que pode ter também designer, que faz as capas das thumb, quem vai postar no YouTube, por exemplo, porque hoje em dia YouTube e Spotify são os brabos. Claro. Spotify até foi maleável agora que ele liberou vídeo no Spotify, então ainda gera visualização. Então é uma questão sempre positiva que eu vejo do podcast, por conta disso. Negativa eu não vejo, assim, de forma alguma, sem ser essa aí que você citou sobre, vai abrir espaço para todo mundo falar o que quer. Tá, abre. O juiz rede social resolve. Exatamente. Eles resolvem. Em relação a governador Valadares, que tem muito juiz que não é juiz, mas tem muito juiz que faz questão de dar opinião, de dar sentença, de penalizar a pessoa, às vezes sem saber o que acontece ou o que aconteceu. O que mais te irrita? Por quê? E por que eu faço a pergunta? Pode parecer algo bobo, mas como você tem uma rede de contatos que abrange assim, todo mundo, literalmente, de todas as áreas, você sabe de muita coisa, você conhece muita gente, logo você talvez é uma das poucas pessoas que tem mais do que a capacidade e propriedade para falar do que te irrita, do que você mais ouve, enfim, conte para nós. Da questão de podcast ou questão geral? Não, de Valadares como um todo. Mesmo. Cara, eu acho que o que mais me irrita mesmo é essa questão de acharem que influencer é vendedor, que eu já falei. Sim. A questão deles... sempre tem aquele que... não, faz um descontinho. Podia ser um pouquinho mais barato. Sim. Não vou naquele ali porque ele é caro. Sem olhar o produto, sem experimentar o produto. Eles só querem saber o preço. Aqui em Valadares não é diferente de várias cidades,
Mas aqui em Valadares, o pessoal não valoriza ainda o digital como deve ser. Porque o pessoal de Valadares só querem algo palpável. Claro. Por mais que você mostre métricas, eu tenho 1 milhão de seguidores. E é imediatista, né? Imediatista. Eles querem na hora, assim, as coisas assim. Postou, comprou. Não é assim. Claro. Você tem que construir, você tem que ter uma... Você tem que saber... O empresário tem que ter a sua persona. Tem que saber para quem vai vender. Tem que ver aonde que a gente pode acertar, onde que a gente errou e o que pode melhorar. Claro. Faltou mais digital. Então vou chamar aqui um influencer da área, porque não adianta você chamar um influencer que faz o quê? Moda feminina, uma influencer que faz moda feminina para você vender comida de fast food. Não dá. Vai bater. Não dá. E o público é diferente que segue. E tem que ser uma pessoa, então, da área. Tem que ser uma pessoa que vai gostar daquela coisa. Vai, tipo assim, pega aquele hambúrguer lá. Porra, exatamente. Por exemplo, eu faço hoje o Cada Cantinho. Eu sou editor do Cada Cantinho GV. E a gente visita bares e restaurantes. Do bistrô ao boteco. Sempre tem um lugar bom pra você. A gente já foi em Jorge, já foi em Valdinelli, já foi no... A gente tá querendo ir no Zé Todd. Você conhece, né? Demais. A gente foi no Dani, quando o Dani São Pedro ainda, lá perto da sua casa. Então, a gente vai em todos os lugares. A gente mostra, porque a gente gosta daquilo. Claro. A gente gosta de comer. Não é aqueles que mordem um pedacinho. Olha, gente, muito bom. E guarda. A gente come igual um louco. A gente leva umas 4, 5 pessoas e vai... A gente zera o cardápio. Claro. Porque a gente tem que mostrar para as pessoas. Exatamente. E se for ruim... E mostrar algo real. E se for ruim, a gente fala. Sim. Se for ruim, a gente fala. É uma questão do problema do negócio dos empresários quererem fazer o bonitinho para influência. Faz o bonitinho quando tá marcado e tal. Eles fazem todo bonitinho. Mas se no dia seguinte eles falham, a culpa vai em quem? Sim. Não vai neles. Vai em nós. Claro. Que a gente mostra, gente, vai, pode vir. Depois falha, a culpa é sua. Se a gente foi por vocês. Então, voltando para esse assunto aí do que me irrita, é isso. Porque eles não... As pessoas, alguns, né, não valorizam o trabalho que dá de fazer o digital, independente do que seja. Pode ser com gravação, pode ser com podcast, pode ser com influenciador, com qualquer coisa. Alguns ainda não valorizam. Então, eles meio que ficam um mercado prostituído. Claro. Para todas as áreas. Até para a sua também. Eles prostituem todas as áreas. Por quê? Querem o barato. Porque acham que o barato vai dar certo. Não, é só para postar aqui no Instagram mesmo. E aconteceu com a gente recentemente isso. Recentemente. Só que eu entendi bem aquela questão porque não é algo palpável. Sim. E é o imediatismo que você falou. Então, eu meio que fiz um auto-perdão e não levei isso muito em consideração, assim, porque é um projeto que eu queria muito fazer por ser com você e também por ser algo que daria uma grande visibilidade para nós. Claro. Mas já que não rolou, bola pra frente, né? Com certeza. A Argentina perdeu pra Nigéria no primeiro jogo, foi campeão e depois do mundo. acabou sendo campeão do mundo. E Pedro, em relação nessa pegada um pouco mais intimista, o que te deixa triste na vida como um todo? Que me deixa... Porque você é um cara muito pra cima, muito alegre. É difícil ver você triste. Cara, mas pra me ver triste é muito difícil. Porque eu sou assim... Eu sempre agarro com Deus e tal. Então eu não fico triste. Eu sempre vejo o lado positivo das coisas. A gente tem que ver o lado positivo das coisas. Porque se a gente for olhar pelo mundo de hoje, pelas pessoas de hoje, que é difícil demais você confiar nas pessoas, nos outros. Se você for olhar por isso, você não vai pra frente. Se você não tirar ensinamento das coisas boas e das coisas ruins, você não vai pra frente. E também é o famoso seja feliz sozinho. Seja feliz sozinho. Não dependa dos outros. Claro. Não fique achando que a vida só seria melhor com alguém, com certa pessoa. Ou se eu fechasse contrato, eu estaria mais feliz. Não é assim. Você é bom, você é daquele jeito.
E sempre, igual o lema do cada cantinho. Sempre tem um cantinho bom pra você. Sim. Quem é Pedro Mendes? O Pedro é o cara que não sabia, até 2015 não sabia o que queria Nossa, tá fazer entrando da na vida. faculdade, você não sabia ainda, bicho. Tô Cara, brincando. eu formei em gestão ambiental no IFMG e depois fui fazer economia na UFJF. Caramba. Nada a ver com a minha área. E o pior, faltavam 2 dias para eu formar no IFMG e eu passei no ProUni em publicidade e propaganda na Univale. Eu tive que fazer uma escolha. Ah, então você fez o L, você passou no ProUni. Brincadeira. Não fiz ProUni, não. Brincadeira. Brincadeira. Fiz ProUni, não, porque eu não podia ter superior, né? Sim. Então, cara, eu quero ensino superior. Eu vou formar porque eu urrei 4 anos da minha vida aqui em gestão ambiental. Claro, Não vou fazer, nada não mais vou justo. deixar. Ih, meu filho, quantas vezes naquela estrada de IFMG antes de ser pavimentada? Já, chuva de novembro, Claro. eu tive que pegar ali no Planalto pra poder ir embora. Que Sério. histórias de Eu, Pedrão. eu dirigi um Passatinho 86 do meu pai, tá em casa até hoje. E sobreviveu. Guerreiro. Eu ia com ele, colocava 10 contos de gasolina, durava a semana toda. Uhum. Já durava a semana toda. Chegava na sexta-feira, acabava a gasolina no meio do caminho. Teve que empurrar muito, né? Nossa senhora! E eu formei desse jeito. Então, o Pedro ele não sabia o que fazer em 2015, até 2015, e foi descoberto. E hoje trilha o próprio caminho e faz seu próprio preço. E é uma pessoa feliz, ainda não realizada, porque ainda tenho muito projeto para realizar. Claro. Tenho curso de fotografia para fazer, tenho o meu alcance do concurso, que hoje eu sou concursado Sim. da prefeitura, sou da área da educação. Então eu tenho muitos projetos ainda para poder realizar. Tenho meu escritóriozinho bonitinho, meu estúdio bonitinho para Opa. fazer ainda. Então, que eu vou colocar podcast, igual aquele prédio. Então, é o Pedro que ainda está no caminho. Apesar dos 29 anos, todo mundo acha que dos 30 já vai ter a vida... Com os 18, né? Já vai ter a vida pronta. O Pedro, de 29 anos, ainda tem muito para crescer e muito para aprender. E é um projeto que eu tenho na minha vida ainda, é ser mais reconhecido, né? Porque hoje o pessoal só conhece o Pedro de Instagram. Sim. Mas depois desse papo de hoje também, é até bom que eu mostre um pouco quem é o Pedro. Exatamente. O que entristece o Pedro? Difícil. É. Porém, algumas coisas. Claro, todo mundo. Me chamar pra trabalhar no domingo, por exemplo. Nossa, aí é complicado, né? Tendo uma festa, uma resenha no sábado à noite. Cara, eu já saí várias vezes de festa. E já foi direto. Eu tinha um casamento pra fotografar. Tipo, era um casamento evangélico. E de pessoas simples. Sim, era funcionária de um lugar simples a maioria. mesmo. Numa igreja, assim, a igreja... Sabe aquelas igrejas evangélicas que é um cubículozinho e tal? Todo mundo amigo do pastor? A festa foi em cima da igreja ali? Não, sempre tem não, um eu só espaço. fiz a cerimônia, porque a Sim. festa era bombonzinho na rua. Bombonzinho na saída do negócio. Eu tava num aniversário, assim, um mega aniversário, um aniversário top. Falei, amor, tem que ir. Aí, beleza, bateu o horário, fui pra lá. Eu cheguei antes da noiva, antes do noivo, Olha. antes do bispo, antes dos convidados, antes de todo mundo. Eu só cheguei assim, tinha eu esperei 2 pessoas chegarem. Boa noite, tudo bem? Eu vim fotografar. Nossa, chegou cedo, mas... Imagina se tivesse chegado e reclamado do mesmo jeito. Não, mas é porque eu fico bitolado. A minha namorada fica até bolada com isso, porque eu sou muito bitolado nas coisas. Eu não posso ter algo programado. Sim. Tipo assim, se tinha o papo daqui hoje, se eu tenho o papo daqui hoje com você, eu tô desde quinta-feira Já sabendo falando e pensando nisso. com ela, ó, vai ter tal coisa, vai ter tal coisa. Se fosse final de semana, tem aniversário de fulano e festa de outro. Tá, mas a gente vai ter que escolher qual que vai. Aí eu fico aquilo a semana Isso toda. de prioridades. Martelando. Fico martelando. Eu fico com isso na ideia, porque senão eu acabo esquecendo. Porque senão eu acabo procrastinando. Gosta de política? Bastante. Eu aprendi a não gostar, porém eu ainda gosto. Eu tenho uns... Sabe qual que eu acho o maior defeito das pessoas hoje? E você vai analisar na sua cabeça e vai me dar a resposta. As pessoas hoje não discutem, seja na vida virtual, nas redes sociais ou na relação interpessoal, nós não discutimos política. Nós discutimos personagens da política.
E o que me deixa mais irritado e triste, e assim, vou falar mesmo, fico com dó de quem idolatra político. Quem tem um político como eu tenho o jogador do meu clube de coração que eu vou carregar pra minha vida toda. Eu posso ter essa relação com o meu ídolo de futebol. Agora, um político, igual a gente vê, aqui mesmo nós vimos o em Valadares ano passado. Eu não vou nem falar pra não dar problema, A idolatria é uma grande doença. Na verdade, idolatria política é uma grande doença. Por quê? Elas seguem... eu vou até falar da questão do pai do marketing hoje. Hoje não, de sempre, né? O criador de todo o marketing político, que foi o Goebbels. Sim. Ele fez com que na guerra o nazismo fosse algo maravilhoso. E o povo alemão idolatrava o Hitler. Idolatrava. E hoje a gente vê uma polarização gigantesca. Se você não é um, você é outro. Não tem um meio termo. Se você não quer um dos dois, não tem um meio ou outro termo. do mesmo jeito. Ah, eu não vou no programa do Gustavo porque ele votou nulo. 22. Ah, porque ele votou no Novo. Não é isso, velho. Você pode votar em quem você quiser, eu voto em quem eu quero. A gente se respeita, a gente sabe o limite de cada um. Eu odeio discutir sobre políticos. Eu falo de política, porque Sim. tem muito projeto bom, projetos políticos bons de todos os lados. Tanto que quando me perguntam o meu lado, eu sou centro-esquerda. Eu não sou direita, eu sou centro-esquerda. Eu analiso os projetos, Sim. vejo qual projeto que vale hoje em dia e, por mais que seja popular ou liberal, eu apoio se for algo que eu vejo que é bom. Então, eu tô meio que no meio termo de ser rejeitado por muita gente. Claro. Se eu não falo que eu sou eu tipo assim, lá em casa, por exemplo. Pai, mãe, vocês me perdoam, mas eu vou falar. Os meus pais são de direita. Sim. Dos brutos. Minha mãe mais ainda, mais bruta ainda. Hoje... De direita ou bolsonarista? Bolsonarista. São coisas totalmente diferentes. Minha mãe é bolsonarista. Então ela é bolsonarista. Ela... eu acabei de falar que eu sou centro-esquerda. Se ela não entender o que é centro-esquerda... Ela vai achar que você é lulista. Então você votou no Lula. Mãe, não é assim, né? Já te expliquei. Mas essa polarização, ela é muito doentia, cara. A gente viveu isso aqui em Valadares, cara. Não. Um boicote a profissional porque ele pensava de um jeito diferente. Ah, não compra em tal restaurante porque votou em fulano. Briga na rua por causa de político. Foi-se o tempo que era uma briga saudável, assim, que era Aécio contra Dilma. Nas próprias Pode deixar que eu falo sobre isso. Nas próprias eleições municipais aqui em 2020, nós tivemos certos tipos de conflitos na porta de emissora de televisão. Isso. Pós-debate. E via de fato mesmo. Exatamente. E briga de confusão. E eu vi isso. Eu não estava presente, graças a Deus, Amém. mas eu vi muito bem como é que foi. Pessoas próximas a mim estavam nessa confusão, mas eu achei tão desnecessário de todas as partes, porque depois da eleição, toma aqui seu cheque, tchau. Sim. Até mais. Ah, mas e o cargo que você falou que ia me dar? Que cargo? Não ganhei? Pra quê? Exatamente. Qual que é a necessidade? Não tem um porquê. Não existe. Polarização política não tem resposta correta. Não tem. Tá errado de qualquer forma. Agora é bate-pronto. Ixi. Eu, pra pensar, é meio... Obrigado. Um momento feliz na sua vida. Momento feliz da minha vida? Rapaz, o bate-pronto mais pesado que eu já fiz. O momento mais feliz da minha vida foram os primeiros reconhecimentos do meu trabalho. Um momento extremamente triste da sua vida. Extremamente triste ver pessoas prostituindo a profissão na questão de não, mas eu achei que você ia passar um Photoshop pra tirar as estrias da minha foto, sendo que eu gosto da foto real, né? Aí, não, ficou muito ruim, não gostei, eu quero meu dinheiro de volta. Essa parte que dói, porque a gente gasta tempo pra poder ir no lugar, tira as fotos e as pessoas ainda assim acham que a gente tem que entregar o corpo perfeito, que é uma mentira. Eu não trabalho com mentira. Um bar em Valadares. Um bar? Todos. Ele não quer se indispor com ninguém. Todos, né? Porque, não, mas... Todos ou todes?
brincando. Todos. Todos os bares. Ó, Lógico, sempre. bar. Deixa eu pensar aqui, porque, né? Vai que... Não, mas bar mesmo, conhecido, famoso mesmo, que eu gosto de ir, Bar do Fred, porque boteco é Dani. Nossa, você entrevistou os dois no mesmo Bar é espaço. Fred, boteco é Dani. Um restaurante em Valadares, na hora do almoço. Jorge. Na hora do almoço. Jorge. Você almoça no Jorge? Quando dá, sim. Pô, eu vou querer. Não, trabalhar, pera aí, então. você tá Um trabalhando. restaurante bom pra almoçar? É. Neias. Popular, né? Popular, Virou algo gostoso. Exatamente. Mas um almoço especial assim, Jorge. E tem muita gente que tem preconceito. Acho que o Jorge é caro. Já fui A gente lá, gravou lá, fez uma comparação com outro restaurante que entrega praticamente As praticamente mesmas não. coisas. quase as mesmas coisas. Assim, quase mesmo. E ele é muito mais barato. Uma digital influencer em Valadares. Uma digital influencer em Valadares? Cara, Bia Tavares é a melhor de todas de Valadares. Por quê? Porque ela, além dela, a personalidade dela entregar o real, ela mostra muito bem como que é a vida. Ela não é da perfeição extrema. E quando você vê ela pessoalmente, quando você conversa com ela pessoalmente, você vê que ela é daquele jeito que ela entrega na rede social. Então ela é a mais real que eu conheço. E ela mexe só com o nicho dela. Sabe o que eu acho a Bia foda? Porque ela sabe, você sabe, a quantidade de coisas que as pessoas falam da vida pessoal, da vida profissional, e eu nunca vi ela parar um momento do dia dela pra ficar gravando 757 stories pra responder, e ela não vai poder falar o que as pessoas falam, mas pra responder aquilo que os outros falam e especulam sobre a vida dela. Mano, Isso eu acho muito foda. A Bia, ela é treinada a não ligar pra opinião dos outros desde quando ela foi mãe cedo. Sim. Então ela já sabe. Ela já chegou sabendo. Então, a partir do momento que coloca a vida pública em jogo, tipo assim, a vida pública não, a vida Claro. privada em jogo, vale tudo e todo mundo vai falar mesmo. Então, tá nem aí. Foi treinada pra isso, desde cedo. Então, não tem jogo ruim pra ela, entendeu? Sim, isso também eu acho muito interessante. Pedrão, obrigado. Tamo junto, valeu. Até mais, até a próxima. Até a próxima. Foi uma honra ter você aqui. Ó, agenda, assim que tiver a agenda liberada, já vou te falar, porque daí a gente fala de fofoca. Oh, aí sim. Ah, tem que tomar uma Não, tem que cerveja chamar... aqui. Quero. Mas tem que ser à noite, Tem né? que ser no final de semana. Exatamente. Tem que ser no final de semana. De manhã pode ser final de semana. De manhã tomar cerveja, você tá doido? Qual que é o problema? Ah, não, você tá doido. É muito pra mim. Meu pai já fala. O ruim não é você beber. O Você não ruim beber. é você não beber. Simples, sucinto e direto. Não, é minha mãe, quando meu pai toma a dosezinha dele, ela fala assim, que feio. Aí ele, feio é não beber. Já dizia da Maravilha, né? Feio não fazer gol. Feio é não fazer Não gol, pode existe ser de gol qualquer feio. jeito. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, valeu. Pedrão, o Super e Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Valeu. Até mais.